Pô, André, primeiramente, obrigado, cara, por trocar essa ideia comigo. Eu tenho percorrido como missão de vida mesmo entender a mente criativa de algumas pessoas que eu admiro pra caramba, assim. E é impossível não falar num lugar um pouco racial, um pouco não totalmente racial nesse lugar, porque ver um carnavalesco preto e tinta não deveria ser tão novidade, mas ainda é, então acho que esse é um lugar muito legal. E, pô, eu fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo de lançamento do Enredo da Portela. Eu vi que você assinou como diretor criativo também do vídeo, sacou? Uhum. E também tô acompanhando aqui as fotos dos protótipos e tô vendo que você tá literalmente aqui, tipo, comandando tanto a parte visual, audiovisual para expressar tudo aquilo que você desenhou e também conseguiu levantar como fantasia, né? Como é que você tem se visto nesse lugar de criativo, sacou? Tipo, esse lugar da direção criativa é um lugar que você assumiu? Você acha que isso é a mesma coisa que é ser um carnavalesco? Como é que você pensa isso? Bom, cara, primeiro, obrigado tipo, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, de ter pessoas que... primeiro, acho que só a gente pode fazer isso pela gente mesmo. E ter pessoas que consigam olhar a gente, assim, nos enxergar, tirar a gente do meio dessa pasteurização que existe, assim, tipo, de uma blocagem, tanto artística, quanto de debate, assim, eu venho falando muito sobre isso, assim, eu acho que pergunta um pouco pra gente sobre o processo artístico real, assim, querer entender o artista e o que faz o artista a fazer aquela arte, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, como carnavalesco, aqui dentro do lugar do carnaval, a gente pouco é debatido sobre isso e aí, tipo, a gente fica sempre como uns fazedores da mesma coisa de sempre, eu acho. E eu acho que isso também marca muito a ignorância no sentido de quem não sabe o que é fazer um carnaval e aquilo que está passando, sabe? Eu acho que os veículos, as pessoas que cobrem, ou as pessoas que olham pra gente, nunca buscam a individualidade, nunca buscam saber a profundidade da coisa. Eu acho que tudo é muito superficial e eu acho que isso não ajuda muito a gente a se deslocar desses lugares. Bom, eu acho que não é recente eu conseguir assumir esse papel. Não é a primeira produção que eu faço, por exemplo. Isso já vem de um certo longo período, assim, desde que eu comecei essa trajetória de carnavalesco, de querer produzir outras coisas junto com o processo do carnaval. E quando eu digo outras coisas, são várias coisas, tipo, produzir encontros, produzir palestras, enfim. Eu acho que existem várias outras maneiras do carnaval comunicar, da gente conversar, da gente dialogar. Em São Paulo, por exemplo, na Moca, eu promovi um encontro de lideranças negras, assim, do movimento negro, com a escola de samba dentro do bairro da Moca, sabe? Que tipo, é um bairro quase que branco, assim, tipo, de uma galera italiana lá e tal. Mas assim, a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. A gente produziu alguns materiais de vídeo lá. Enfim, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei, mas desde que eu me entendo, eu sempre penso uma maneira de comunicar melhor o carnaval. Recente uma vez que eu ouvi a Rosana Paulino, fui assistir uma aula assim da Rosana Paulino. E aí nessa aula ela vira e fala que ela era uma artista multimídia. E aí, pô, eu sou fã da Rosana, assim, muito, muito mesmo, assim, como artista e como pessoa. E aí eu fui vê-la porque eu tava com saudade de ver a Rosana falar. E aí, tipo, ela falou, quando ela virou, ela falou assim, eu sou uma artista multimídia, assim, eu falei assim, caralho. Irado, né? Aquilo veio como um tiro, assim, tipo, eu falei assim, cacete. E aí a Rosana é uma artista plástica. Mas aí ela falou como ela usa fotografia, o quanto ela usa filme, o quanto ela usa pintura, o quanto ela usa recorte. Isso, sabe? Tipo, então, tipo, esse diálogo que acontece para ela produzir a peça final dela, ela se declarava como uma artista multimídia. E aí, tipo, naquela mesma noite eu mandei uma mensagem pra ela e falei assim, cara, minha vida mudou, assim. Eu comecei a entender, tipo, cara, eu sou um artista multimídia. Eu sou um artista que eu faço carnaval, eu sou um carnavalesco de ofício, eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, tipo, não gosto dessa coisa do, eu sou um cenógrafo, eu sou um figurinista. Cara, eu sou carnavalesco, carnavalesco é uma profissão, sabe? Só é carnavalesco quem faz carnaval de fato. É a sua fundação, né?
Claro, sabe, tipo, eu penso o mundo a partir da escola de samba. Eu penso o mundo a partir da produção de cultura, de arte da escola de samba. E é através disso que eu vou fazendo o que eu acho que é importante. Inclusive, voltando um pouco nessa época, quando eu fiz Abdias do Nascimento, na Mussarina da Moca, foi quando eu tive muito debate, assim, encontrei muita gente do movimento negro, e aí eu fiquei meio assim, cacete, o que eu tô fazendo para mudar a vida das pessoas, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? E aí eu achava, e aí, tipo, meu debate foi, por que eu tô fazendo escola de samba e eu não tô dentro do movimento negro de fato, sabe? Tipo, aquele movimento negro que tá lá, pá, não sei o quê. Que já faz há tanto tempo. Que já faz há tanto tempo e tal. E aí, tipo, eu falei assim, opa, peraí, mano. Quem faz escola de samba sou eu, sabe? Tipo, eu faço o meu movimento a partir da minha arte. E isso aqui é o que eu faço. A diferença é que, tipo, quando eu não faço um quadro que vai para um museu, que pode atravessar muitas pessoas, mas assim, eu faço uma parada que é vista por milhões de pessoas através da televisão, é debatido através de uma centena de milhares de pessoas nas suas comunidades, dentro do universo do carnaval. Então, tipo, eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu produzo muito grande, porque é a maneira que eu tenho de lidar com o mundo e com aquilo que o mundo oferece pra gente. Então, eu comecei a ver o quanto que eu poderia levar o discurso daquilo que eu estou produzindo de outras maneiras. Por exemplo, aqui na Portela, o que é importante para mim? É importante o enredo, extremamente importante, e é importante a Portela. Eu entendo a Portela como um fator importante. A Portela, ela não é o lugar onde eu demonstro a minha arte. Assim, tipo, eu não uso a Portela para isso. Entende? Eu respeito a Portela, entende? Então, eu não tô aqui fazendo o Carnaval da Portela no lugar do tipo, a Portela me contratou e a partir de agora eu tenho uma tela em branco para. Cara, não, tem muitas camadas de tinta dentro da Portela. E eu respeito cada uma delas. É uma escola de 100 anos de idade. Então, quando eu tô produzindo aqui dentro, eu tô pensando na história da Portela, o que a gente pode fazer para que essa escola de samba, esse reduto negro, para que a escola do Paulo, para que a escola do Natal, para que a escola do João Nogueira, para que a escola, sei lá, do Manasseia, é uma série de pessoas importantes. O que eu posso fazer por ela, o que eu posso estar fazendo através dela e pensando nela. E aí é assim que eu venho desenvolvendo a partir de agora, mais atual, esses outros trabalhos. A gente fez um filme, a gente fez um curta-metragem com a Maricá, que foi muito legal, que foi, tipo, uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, tipo, de tamanho. Era uma parada muito grande, assim, chegou a fazer cenário e tal. Foi muito legal. E aí, a partir de então, vim fazendo na Portela. A gente fez intervenção na rua com a Beija-Flor no ano do Brava Gente, que a gente espalhou lambe pela cidade inteira para comunicar o enredo. E era um enredo sobre o questionamento sobre o bicentenário da independência. Então, tipo, eram frases diretas para pessoas, tipo, que independência é essa e tal. Então, tipo, era uma maneira de divulgar o enredo, mas de conversar, de dialogar. E alguns filmes que a gente tem feito, assim, aqui na Portela, alguns vídeos e tal. Então, tipo, eu tô me entendendo nesse mundo e, ao mesmo tempo, tô entendendo também o que eu posso fazer para a escola de samba a partir disso, sabe? Acho que esse é o meu processo agora. Maneiro, cara. E uma parada que às vezes me incomoda, mas eu também entendo que as pautas e os assuntos, eles estão na mesa, estão na rua e a gente tem que respondê-los, né? E eu fico me perguntando sobre o que é inovação nessa criatividade quando tá todo mundo indo para um lugar só, sacou? Inclusive quando a gente fala sobre cultura preta, né? E o que eu achei muito interessante na escolha do enredo da Portela foi a gente sair um pouco desse lugar do candomblé baiano, do que a gente como comunidade, como bolha fala. E, pô, o que tem na parte de baixo do país, sacou? O que tem na parte sul do país? Será que tem preto maneiro, inteligente lá fora? O que está sendo produzido de cultura lá? E isso foi uma agulhada que vocês deram ali, né? Deram ali no vídeo. Eu achei isso muito incrível, assim. E aquilo me fez me perguntar assim, cara, que isso pra mim é inovação, sacou? Tipo, de literalmente, criativamente, você tá buscando um outro olhar que ninguém tá vendo e você tá arriscando para ir para aquele espaço, né? Como vocês escolheram esse enredo e a história do Príncipe Custódio é muito legal, assim, o que vocês estão esperando para contar na Avenida a partir desse ponto de inovação criativa que vocês estão trazendo? Cara, esse fator foi um dos fatores que me fizeram acreditar muito nesse enredo.
além da história bárbara que eu acho que o Custódio tem, é a questão da gente redescobrir essa negritude, sabe? De ser algo meio que novo, né? É uma parada meio nova, assim. E é uma coisa que é perturbadora. Que é você olhar e você falar, tipo, de fato, assim, tipo... É insalubre. É quase uma vergonha. Tipo assim, como é que a gente não conhecia essa parada, sacou? Tipo, é um lugar muito difícil artisticamente. Porque o que se conhece, a leitura que a gente tem do Rio Grande do Sul é o gaúcho MTG, é o gaúcho típico. Então, tipo, é um lugar muito difícil de se caminhar, de fato. Mas... E quando eu escolhi o enredo, eu sabia que era difícil mesmo caminhar nesse lugar, assim. Como que eu vou retratar isso? Como que as pessoas vão ler o Rio Grande do Sul nisso daqui? Porque isso é importante pra negrada do Rio Grande do Sul. Exatamente. Porque, é muito da hora, todo mundo tem que ver e tal, que não sei o quê, mas eles têm que se reconhecer. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, tipo, eu fiquei meio assim, mas eu sabia que era um lugar difícil, eu sabia que era árido artisticamente, assim, pra minha representação daquilo que eu vou fazer como arte visual, mas eu sabia que era importante. Eu sabia que era importante. Então, tipo, nesse momento, quando eu pego a minha equipe e falo, cara, eu acho que esse aqui é um enredo de fato, a gente vai por esse caminho aqui, é muito porque eu também acredito, irmão, que o discurso, ele é mais importante do que, inclusive, o visual. Então, quando a gente pega um discurso, se apropria dele, a gente sabe que tem uma parada forte no caminho, eu acho que isso ele é maior do que o próprio desfile. O que a gente pode construir daqui até lá? O que a gente pode fazer daqui até lá? Ao mesmo tempo, a gente vive um momento na Portela que a gente precisa construir uma Portela forte e uma Portela competitiva. Então, a gente não, de forma alguma, ignorar o que pode ser o desfile. E eu acho que a gente conseguiu casar isso muito bem. Casar discurso e casar a necessidade de uma Portela rica, bem vestida, criativa, contemporânea, que eu acho que é uma outra coisa importantíssima. E aí é o que é a justificativa muito do que você viu hoje, do que a gente fez como lançamento de enredo, do que a gente vai fazer como lançamento de protótipo, porque ainda tem o vídeo dos protótipos também, tipo, além das fotografias, tem o vídeo que a gente produziu. Então, tudo isso é para deixar também a Portela contemporânea e competitiva, sabe? E, ao mesmo tempo, dar grandiosidade para o discurso. Eu acho que vai estar tudo ali, sabe? Eu acho que a gente está conseguindo fazer com que, de fato, a Portela se mostre muito grande. Eu tenho uma mania muito grande de fazer isso, que eu acho que é o certo, que é colocar a escola de samba acima, inclusive, das minhas necessidades pessoais artísticas, assim. Porque eu me satisfaço com a escola de samba bem feita. Eu me satisfaço com uma escola de samba feliz, sabe? Então, talvez muitas das coisas aqui, hoje, às vezes eu olho para as minhas fantasias, assim, elas prontas, eu falava assim, caraca, talvez eu fosse hypar muito mais se eu tivesse seguido isso daqui, mas eu olho e falo, qual que é a necessidade da Portela? Sabe? O hype pra mim, de fato, é a escola de samba feliz, assim, tipo, se a escola de samba, se a Portela olhar as roupas dela e dizer, isso também tem cara de Portela, você tem o seu enredo, mas isso aqui também tem cara de Portela, eu tô bem, que a cara do André também é a cara do discurso, sabe? Não necessariamente é só isso aqui, é só o meu traço, é só o papel, é só o desenho, é só a roupa. Então, tipo, eu posso estar em muitos lugares, a Portela vai me permitir fazer isso, esse enredo me permite isso também, então eu tô nas fantasias, eu tô no discurso, eu tô na Portela durante o ano, produzindo vídeo, produzindo conteúdo, tentando inovar uma maneira de me comunicar com a juventude, porque eu acho que isso é importante pra Portela, não é pra mim, sabe? Tive uma conversa com os passistas ontem, que é uma galera super nova da escola. Gen Z pra caramba, né? Geração Z pra caramba, muito, né? E eu virei pra eles e falei assim, irmão, essa escola é de vocês, cara. Vocês não podem deixar essa rapaziada aí ficar falando, porque a Portela é isso. Não, a Portela é jovem. Se a Portela não fosse jovem, vocês não estavam aqui. Existe uma juventude dentro da Portela e ela precisa aflorar. E a juventude que está dentro da Portela é uma juventude que entende os valores portelenses. Eles não são os jovens da Portela que acham que a velha guarda é isso. Eles são jovens portelenses que pedem bênção para a velha guarda. Eles sabem disso. Então a gente tem que fortalecer isso também. A gente tem que fortalecer esse discurso, fortalecer essa galera nova dentro da escola. Enfim, eu tô muito ansioso, assim,
feliz pelo que a gente está podendo fazer aqui, porque não é fácil fazer isso, não é fácil convencer uma escola de samba a necessidade de você produzir uma coisa diferente, de produzir uma coisa mais, uma coisa maior, assim, tipo, como a gente está fazendo, mas eu estou feliz pela liberdade de fazer. Talvez se eu não estivesse hoje na Portela que eu tô, vivendo essa nova gestão, vivendo tudo isso, talvez eu não tivesse condição de fazer. É difícil você chegar e convencer, de fato. Sabe? A galera olhar pra você e falar assim, vai lá, faz e tal. Confiamos 100% em você. Não é assim. Não até é chegar assim. nesse lugar difícil. Não é assim. Mas hoje eu acho que eu tenho uma confiança da escola que entende isso. E não é uma confiança livre, assim, tipo, não é uma confiança do tipo, a gente gosta do André. Eu mostrei trabalhos, eu mostrei aqui dentro condição dessa confiança. Sabe? E hoje eu colho frutos disso. Eu colho fruto do meu próprio trabalho. E eu acho que a gente tem essa liberdade hoje aqui para fazer por conta disso. Então eu tô feliz pra caramba, tô satisfeito pra caralho. Acho que esse é o caminho certo do Carnaval da Portela e esse é o caminho certo também pra minha carreira, assim. Então a gente tá indo. Pô, incrível. E estudando muito superficialmente assim a história do Príncipe Custódio, né, que era literalmente um príncipe, né, que veio para cá no final do século retrasado, ainda no período escravo. Ele chega bem no final da abolição, bem no final do período, mas ainda empossado como príncipe, né? Ele vai procurando alguns lugares para se posicionar no Brasil e acaba achando o Sul um lugar propício ali, e ele vai encontrando uma série de desafios que ele vai desenvolvendo e resolvendo ao longo do tempo, né? Para construir comunidade, através de religião, através da música, através de criatividade também. E foi inevitável pensar assim, eu falei assim, cara, quais eram os desafios desse cara preto que veio lá da África para cá no final do século retrasado, que felizmente ou infelizmente a gente com 30 e poucos anos de idade ainda tem agora, sacou? Sim. Eu queria te perguntar isso, assim, não sei se você chegou a fazer esse tipo de exercício de imaginação louca, assim, tipo, quais são os desafios que o André, diretor criativo carnavalesco, tem hoje que provavelmente o Príncipe Custódio teve quando teve que construir essa comunidade no final do século retrasado aqui no país? Eu acho que negociar e ter a confiança da burguesia é um dos principais fatores. Eu acho que isso é o mais difícil, assim. O poder de desenrolo. O poder do desenrolo. Acho que isso é uma parada mais difícil, assim. Eu acho que você entender as necessidades. Por exemplo, hoje eu consigo ler as necessidades da Portela porque eu priorizo a Portela. Então, tipo, eu entendo as necessidades da juventude portelense porque eu tô com eles. E aí a gente tem que desenrolar muitas coisas dentro e fora da Portela para que isso ganhe um valor de verdade, sabe? Então, tipo, eu acho que essa coisa do convencimento, ou do ganhar a confiança, eu acho que isso talvez seja o mais difícil. Porque o Custódio tem um movimento muito interessante que é o reunir. A leitura que a gente faz da história dele é que esse cara foi um grande organizador da negritude local, sabe? Ele é o cara que ele usa o status dele, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, porque o Custódio é um cara que vem pra cá livre. Ele não é a história do negro escravizado que vem pra cá e aqui fudido vence e reúne a galera e faz essas coisas acontecerem. Ele é o cara que já chega livre e ele compreende a necessidade da figura dele. Ele fala assim, cara, eu sou um cara livre, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e aqui eu vou organizar o meu pessoal. Então eu acho que o Custódio, como esse organizador, é uma figura fenomenal. E acho que talvez a maior dificuldade tenha sido essa. Inclusive, eu acho que é bom porque tem uma das coisas que a gente mais riu muito, assim, vendo, foi a entrevista dele para um jornal. Porque acusam ele, falam assim, porque você é macumbeiro, feiticeiro, tá? A gente tem uma sequência de fantasias que é príncipe feiticeiro, príncipe mandingueiro e etc. Porque era como o jornal da época alcunhava ele. E aí ele vai pro jornal e fala, eu não faço nada disso. E aí ele desenrola, assim, do tipo, não, aqui a gente é católico, eu sou um homem de família, sabe, que não sei o que e tal. Sendo nitidamente o cara que organizava a negritude. Tinha um cinismo proposital ali pra fazer com que... Pra fazer o jogo, entendeu?
processo criativo mesmo, assim. Antes de você apresentar a fantasia, até pra gente entender um pouco como é que funciona o teu processo. Porque para fazer carnaval eu preciso de muita gente para fazer esse carnaval acontecer de fato, Sim. né? Mas você é literalmente o visionário do carnaval, né? Tá dentro da sua cabeça como carnavalesco o que vai acontecer no ano seguinte com todo aquele cortejo já posto dentro da avenida. Como é que parte esse processo? Você é o cara que é o pesquisador, você lê muito o enredo antes de pegar sei lá, a caneta ou o pincel para desenhar, você já desenha aí junto com a pesquisa? Não. Como é que... Na verdade, é assim, eu estou em todos os processos, mas eu tenho, obviamente, uma equipe que me auxilia nesses processos também, para que eu possa dar conta de tudo. Então, por exemplo, eu pesquiso, eu escrevo, mas eu não só... Mas, assim, eu também tenho 2 pesquisadores que trazem tudo para mim. Eu tenho... Esses 2 pesquisadores também começam a escrever em determinado momento para adiantar outra parte do trabalho. E para te dar ferramenta criativa. E para me dar ferramenta criativa, exato. Assim como eu também tenho 2 assistentes que eu chamo que são os assistentes mais criativos, que é uma galera que entende mais do fazer de fato. Que é uma galera que entende de adereço, é uma galera que entende de arte. Uma galera que se eu falo assim, eu preciso de referência disso, eles vão saber buscar. Então, tipo, eu tenho 4 assistentes, então 2 são mais nesse campo da pesquisa e desenvolvimento de texto e tal, e 2 estão na parte mais criativa de alguma maneira. Mas é assim que eu trabalho sempre a partir da pesquisa. Eu não sou o cara que começa a viajar e tal, que não sei o quê. Da mesma forma que eu não sou o cara da primeira ideia. Eu sempre acho que a primeira ideia é a mais descartável, assim. Mas isso deve ser difícil, né? Porque deve dar maior vontade de você já pegar e desenhar. Você tem que se travar um pouco antes de fazer isso com mais certeza, né? Exato. E aí eu me travo mesmo, assim. Eu me travo e travo a equipe também. Porque, tipo, todo mundo é muito ansioso e tal, não sei o quê. E se a gente fala, calma. Primeiro por isso, eu sempre acho a primeira ideia, eu considero na minha cabeça a primeira ideia, a ideia ruim, porque eu acho que é a ideia mais óbvia, que foi a primeira que apareceu, sabe? Sim. Então, tipo, o que eu faço? A gente teve essa ideia, a gente guarda ela aqui, vamos pesquisar. Se não aparecer nada novo, de fato, essa ideia era muito boa. Então, tipo, é assim que eu vou fazendo. E, enfim, eu conto 100% com a minha equipe, que são essas 4 pessoas. E uma coisa que eu faço muito com a minha equipe é que todo mundo tem o crédito da participação e assina junto também. Irado. Então, por exemplo, apesar de eu ser o carnavalesco, eu defino o rumo das coisas, né? Essa história é assim, essa história é assado. Quem pesquisa assina também a autoria do enredo. Porque faz parte do processo, entende? O enredo, ele é o que é também pelas coisas que essas pessoas trouxeram. Não necessariamente só porque eu sou o cara que bate o martelo, que aquilo é só 100% meu. Então, tipo, essas pessoas também assinam. A parte criativa, eles não assinam a parte mais de construção das fantasias e das alegorias, porque isso de fato está 100% comigo. Mas toda oportunidade que a gente tem aqui de criar ramo, porque eu acho que a galera do criativo, eles estão mais aptos a serem futuros carnavalescos. Sim. Então, tipo, quando a gente tem um processo, por exemplo, a gente teve a apresentação do enredo, eles criam tudo. Eu deixo com que eles façam e eles assinam. Então tem um vídeo, eles fazem e eles assinam os figurinos. Para eles eles vão criando o corpo e proximidade com aquilo ali, com todo processo, mundo vai junto, exatamente. Né? Mas quando você define, por exemplo, o croquis dessa fantasia, você define como é que é esse processo de definição? Pô, esse croquis tá definido, então a gente pega esse croquis e leva para a produção da fantasia. Por exemplo, essa roupa aqui é uma das roupas que eu mais gosto, porque é uma das histórias que eu mais gosto. E aí, ela é grande, é uma roupa luxuosa e tal, muito também por conta disso. Essa roupa é um tributo ao Djalma do Alegrete, que é um artista negro do Rio Grande do Sul, que, enfim, era um baita figurinista, um cara que foi carnavalesco e tal, e passou por uns processos de muito perrengue por conta de homofobia e tal, e eu acho a história dele fascinante. Inclusive é um cara que sai do Rio Grande do Sul, vem para o Rio de Janeiro, é reconhecido como artista aqui, e ele vai trabalhar em escolas de samba como Portela e Mangueira. Legal. Então, tipo, é um cara que merece um reconhecimento. Então, como é que parte? Pô, o Djalma do Alegrete, ele tem várias referências que a gente poderia fazer e tal, mas eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para um cara como esse ter mais visibilidade? O que eu posso fazer em honraria a ele? E aí, tipo, eu falei assim, cara, eu vou fazer um destaque para ele. Tipo,
Ele desenhava roupas para os carnavais e etc. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um baita de um destacão para ele, sabe? Eu vou entregar isso para ele. Então, tipo, aí a gente começa a entender, tipo, o que o figurino pede a partir do discurso, sabe? O discurso é esse, é a importância do Djalma do Alegrete, dele ter isso, principalmente por ser um cara que era homossexual e etc, tarará. Então, tipo, eu quero entregar isso daqui pra ele. Então, e ele é um cara que se auto... Aí começam a vir as outras coisas, né? Djalma era um cara que se autoproclamava mensageiro artístico de Oxalá. Aí começam a vir as roupas, sabe? Então, tipo, é assim que eu vou no processo. Por exemplo, como ele trabalhou no carnaval nos anos 80, 70 e 80, eu trouxe para a roupa dele as golas que eram maiores desses carnavais, as cabeças grandes desse carnaval, que são típicos do carnaval dos anos 70 e 80. Então, é uma roupa oitentista, assim, é uma roupa que dialoga com o carnaval mais dele, antigo, né? Com o carnaval da época dele, e ao mesmo tempo é uma roupa que dialoga muito com a Portela. É uma roupa muito tradicional, sabe? Muito, muito, muito tradicional. Uma roupa de desfile de escola de samba tradicional. Então é isso que eu faço. A outra coisa do processo é que, por exemplo, essas plumas aqui são plumas artificiais que eu criei. Então, essas plumas aqui eu fiz o designer delas, criei o processo delas e agora elas estão aqui nas fantasias da Portela também. Então, tipo, é uma outra novidade que a gente está trazendo para o carnaval, que aí eu vou fazendo isso daqui. Existem alguns processos já de pluma artificiais que estão na internet, mas essa daqui, a maneira com acetato e tal, toda a costura que ela foi feita é específica pro que a gente precisa no carnaval, sustento e tal, tempo para poder pintura. Então, assim, é assim que vai saindo a roupa. E aí eu dou na mão das pessoas, cara, porque, tipo, é o que eu falo. Eu sou o cara do figurino, eu gosto de figurino, eu gosto de costura e tal. A maioria das pessoas que trabalham aqui são pessoas que gostam de escola de samba e eles são ótimos aderecistas. Por exemplo, essa roupa aqui, eu falei, eu quero essa roupa carregada de adereço. Porque precisa, sabe? Então eles mesmos. E aí eu dou pra eles, aí eu falo pra eles, olha, eu quero isso daqui, contornado e tal, a gente precisa botar umas pedras e tal. Aí eles começam a trazer opções, eles começam a trazer soluções que também tá no histórico de vida deles. Tá no histórico artístico do fazer deles, sabe? Então é isso, a gente vai criando camadas e camadas e camadas de processo e de experiências, né? Cada roupa dessa tem carregada de experiências de todo mundo que botou a mão. E André, eu tenho, sei lá, isso é meio fruto da minha sensibilidade e também do meu olhar artístico e criativo, né? Fico pensando nos motivos pelos quais, mesmo com toda a dificuldade que esse mercado impõe, a gente ainda se coloca como criativo, sacou? Que parece ser meio utópico, tipo, quando a gente vê toda a nossa construção racial e social. E parece também, quando você vê outras formas de trabalho da nossa sociedade, parece que o criativo parece que é um pouco mais fácil do que outros lugares, né? E estar nesses espaços, tanto no carnaval, na música, nas artes plásticas, enfim, me gera sempre esses questionamentos, né? Porque, cara, o que faz da gente ainda trabalhar aqui, né? Será que a gente é especial de alguma forma? Será que essa especialidade é de uma construção familiar e emocional? Porque a gente bota o pé pra fora da rua, nessa cidade a gente vê, sei lá, 20 caras iguais a gente numa situação totalmente de situação de rua, de fato. Sim. E a gente ainda tá aqui querendo ser criativo, querendo ser artista, né? Você se acha um cara especial de alguma forma por fazer o que você faz? Não. Eu me sinto especial por ter a oportunidade de fazer, assim, por poder fazer. Eu me sinto especial porque eu tive a sorte de ter a família que eu tenho e que me possibilitou ser o cara que, tipo, que um dia virou e falou assim, pô, eu gosto muito de escola de samba e eu quero fazer isso aqui, sabe? E tive todo o apoio. Isso pra mim é ser especial. Isso eu acho que é muito o recorte nosso. Que é o recorte do tipo, o que você, negro, tem possibilidade de sonhar, assim. Isso me faz com que eu me sinta especial dentro do recorte racial, assim, que é sempre o recorte que eu penso. Então, tipo, se hoje eu tenho possibilidade de fazer isso e não necessariamente estar fazendo outra coisa ou sendo obrigado a estar em outro lugar por uma necessidade mesmo, que é o que a maioria das vezes acontece, isso faz com que eu me sinta especial. Ao mesmo tempo, isso aqui também é trabalho,
sabe? Tipo, não posso deixar de pensar que, tipo, é diferente de você estar tentando a vida num outro lugar, tipo, no que as pessoas pensam que é trabalho. Isso aqui é trabalho também, sabe? Então, tipo, não existe uma diferença muito grande, assim, sobre o resultado final da coisa, que é você ter um salário e você sobreviver. Eu acho que, para mim, um dos principais motivos que eu tenho, uma das minhas maiores preocupações é sobreviver, assim, isso para mim é um fator muito importante. Eu luto muito para sobreviver dentro do processo da escola de samba, porque não é fácil. Luto porque se a gente sai daqui hoje, por exemplo, de um grupo especial, trabalhando numa escola de samba do tamanho da Portela, a gente vai para uma outra realidade, assim, uma realidade onde você talvez não tenha um salário de uma maneira correta. Isso inclusive acontece no especial também, mas enfim, a gente pode não ter o salário todo mês, a gente pode não ter, ganhar tudo aquilo que foi prometido. Tudo isso pode acontecer, porque às vezes são escolas de samba com maior dificuldade e tal. Então, eu me mantendo aqui é uma necessidade de sobrevivência também, assim. O que também é quase um lugar surreal, né? O que ao mesmo tempo é um lugar surreal. Então, tipo, o esforço para manter, ele é sobrenatural, porque tudo é muito grande, mas ele faz diferença em lugares muito sensíveis e pequenos, que é tipo o dia a dia, né? Que é você pagar conta, que é você ter comida, que é tudo isso, sabe? Que a sua equipe está sendo bem remunerada. Que a minha equipe é remunerada, assim, tipo, são coisas que eu faço questão. Não consigo conceber, assim, tipo, preciso fazer um carnaval desse tamanho, eu preciso pagar uma equipe, preciso pagar bem a minha equipe, eles precisam receber em dia, porque eles dependem de mim, sabe? Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande em relação a isso. Toda vez que eu convido uma pessoa para estar perto de mim, trabalhando comigo, eu me torno responsável pela vida daquela pessoa, sabe? Então, tipo, se a escola de samba não me paga e eu não consigo pagar aquela pessoa, eu tenho que me virar sozinho, na verdade. Eu não tenho que estar trazendo uma outra pessoa para dentro desse problema. É um problema que eu criei para mim. Eu tô aqui, sabe? Tipo, hipoteticamente, mas assim, eu tô aqui, tô dentro de um problema, então eu não posso contar com outra pessoa, sabe? Não posso repassar esse problema. Então são camadas de responsabilidade que a gente vai criando, e que a gente precisa fazer com que a escola de samba compreenda também, sabe? Não é... Eu amo muito o que eu faço, tudo que envolve escola de samba é um trabalho que é muito passional, sabe? Muito passional, mas a necessidade é que a escola de samba compreenda de fato o que é, sabe? Tipo, que a gente tem que pagar a conta, que a gente ama o que faz, mas que a gente não pode ficar sem ser remunerado, a gente não pode ter atraso, porque o aluguel não tolera atraso, a comida não tolera atraso, então tudo isso tem que acontecer. Eu não romantizo muita coisa. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, assim. Mas eu não romantizo o processo do trabalho, isso eu não faço. Acho importante todo mundo ter noção disso. Porque quando as pessoas me cobram, por exemplo, sobre o resultado do meu trabalho, esse resultado, ele também é fruto daquilo que eu fui capaz de receber, sabe? Então eu não romantizo isso. Eu dou o meu máximo, eu faço tudo aquilo que eu posso. Se precisar ficar dias, se precisar... fuder o meu emocional, fuder o meu físico, para que eu me doe ao máximo para que aquela escola de samba saia, eu vou fazer, porque eu tenho um compromisso com a arte, eu tenho um compromisso com as pessoas. A gente assina um documento imaginário que é muito forte, assim. A gente assina um documento que você tem compromisso com as pessoas que amam aquela escola, você tem um compromisso com as pessoas que assistem ao espetáculo, você assina um compromisso com a história daquela escola. Então, tipo, são muitos compromissos que você assina quando você aceita ser carnavalesco. É responsabilidade além da competitividade. Além da competitividade e além de tudo, assim, além, inclusive, do salarial, assim, tipo... Então, tipo, você precisa estar ali fazendo tudo isso. E ter noção dessa responsabilidade. Então, quando a gente precisa que isso retorne pra gente, e às vezes o retornar receber em dia é importante, receber é importante, mas ter clareza no processo, porque às vezes a gente tá aqui e fala, porra, o isopor vai acabar. E aí você fica, quando vai ter de novo? Não vai ter. O que vai acontecer e tal, não sei o quê. Você depende
que uma administração seja clara com você para que você possa entregar o máximo. Exatamente. Porra, é uma loucura, mano. Imagina, você tá a uma semana do carnaval e simplesmente as coisas não vão mais acontecer. E aí você tá com as paradas pela metade, sabe? Você tá ali com as pessoas cansadas. Então, tipo, tudo isso é muito pesado, é um fardo muito pesado. Mas é muito doido como compensa. Exatamente. Você chega lá, coisa que eu falo pra minha equipe, assim, às vezes a gente vai enfrentar um problema e com a minha experiência eu falo, isso aqui vai ser um problema, eu viro, chamo a minha equipe e falo, ó, nós vamos enfrentar um BO que é assim, assado. Mas lá no final, mano, vocês vão gostar, vai dar certo, confia em mim. E aí é compensador demais, assim, sei lá, você chegar e olhar a água da Portela. Você chegar e olhar a Portela feliz, sabe? Coisas assim. Então, tipo, tudo compensa. A adrenalina do final compensa, sabe? Tudo isso compensa. O alívio compensa e tal. Mas, ao mesmo tempo que tudo compensa, o processo não perdoa. O processo não perdoa.